Obrigado, César. Isso aqui me deram a possibilidade de estar aqui. Eu vou fazer 2 comentários, César. O primeiro é a coisa da métrica, né? Assim, na saúde, a Beatriz falou mais cedo da educação, que você taxa de reprovação, reprovação, mas o que você fala aqui na saúde é a complexidade de ter métrica, né? Métricas que possam dar uma perspectiva do resultado, do valor. E aí, César, você falou muita coisa sobre incentivos e mudança de paradigma. Vou dar 2 exemplos. Um do ex-ministro da Saúde, o Ricardo Barros, ele falava se ninguém ficasse doente, o SUS quebrava, né? Porque a forma que a gente paga hoje, paga pela doença. E a outra, a gente teve audiência pública na Câmara, o secretário executivo Gabardo deu um exemplo também, 2 hospitais, se uma cirurgia foi bem e o paciente foi para casa com aqueles resultados que você mostrou, o hospital ganha um valor. Se a cirurgia, em outro hospital, se a cirurgia não for bem, tiver infecção, se o sujeito ficar mais tempo lá, esse hospital ganha mais. Hoje, no forma de financiamento do SUS. Então, assim, acho que você está falando é assim, mudança de paradigma, né? A gente realmente precisa mudar o paradigma. E essa coisa, voltando um pouco que a gente discutiu de manhã, acho que a questão do financiamento do SUS e o que o secretário falou de manhã sobre o não financiamento da APS, acho que é uma semente para essas mudanças mais estruturais, né? Por exemplo, se você paga por captação, a gente pode chegar a um período que extrapolar isso chega na atenção de média e alta complexidade também. O dinheiro vai para a atenção primária, a atenção primária é responsável pelo paciente, é responsável por agregar o valor, né? Não é só encaminhar e não ter mais contato com ele no futuro. Agora, eu passo a palavra para o secretário, Denis Rapp. À vontade, 20 minutos. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o honroso convite da Fundação FHC, do André, do Edson, que é Fundação FHC, um centro de excelência da pluralidade das ideias, e realmente é muito honroso estar aqui. Eu, a exemplo do professor Vecina, não preparei uma apresentação, eu queria me inspirar ao longo do dia e aproveitei principalmente a fala do professor Vecina para trazer algumas ações em curso para compartilhar com essa audiência altamente qualificada. Será muito bom ouvir críticas e sugestões a ações que nós estamos fazendo, errando, mas aprendendo e tentando fazer, tentando avançar em questões onde hoje o SUS tem desafios muito grandes. Como o professor Vecina comentou, hoje não se discute o valor social da universalidade. Nós não podemos voltar atrás em relação a isso. A questão da equidade, da busca da equidade. Mas nós temos um desafio muito grande num outro alicerce do SUS, que é a integralidade. Quais são os limites da integralidade? Esse é uma grande discussão que nós temos que colocar, pelo menos, parâmetros para avaliar no tópico da tecnologia. Eu vou fazer o recorte na tecnologia, especificamente em medicamentos, sem querer usar uma visão reducionista na linha de cuidado, mas o medicamento, porque ele tem um impacto muito grande, especificamente na minha Secretaria de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde, onde nós lidamos com a incorporação desses medicamentos, muitos medicamentos de alto custo, e seguramente nós temos um desafio muito grande. Nós lidamos com um orçamento ano em torno de 12, 13 bilhões de reais para a compra de insumos, de medicamentos, para todos os programas assistenciais de assistência farmacêutica. Assistência farmacêutica, atenção básica, assistência estratégica, que cuida das doenças negligenciáveis, dos programas de doenças crônicas, e o componente especializado. Esse componente especializado, ele consome quase que a metade de todo esse orçamento para a atenção farmacêutica no SUS, mas ele contempla um segmento menor da população. Vamos pegar aqui o exemplo da terapia biológica, dedicada às doenças reumatológicas e alguns tipos de câncer. Hoje representa 4%, mais ou menos, do volume, só que ocupa grande parte desse orçamento. Então, nós temos um grande desafio, que é como é que nós vamos gerar algum equilíbrio nisso aí, para que a gente não, de alguma forma, não comprometa as ações na atenção básica. Então, nós temos que lidar com isso. E uma ação em curso que eu gostaria de trazer aqui, e muito alinhado com a fala final do professor Vecina, é a necessidade de reforçar, de se reformular o processo de avaliação de tecnologia em saúde no país. Se nós olharmos todos os sistemas de acesso universal à saúde, que têm um modelo robusto de avaliação de tecnologia, o NICE, a Austrália, o Canadá, eles conseguem ganhar mais eficiência e entregar resultados consistentes, porque eles têm formas mais críticas de lidar com a incorporação tecnológica. Se a gente pega num outro exemplo, no extremo, os Estados Unidos, que não tem esse mecanismo, os Estados Unidos pagam o maior preço de medicamento no mundo, tanto que o presidente Trump
elegeu os medicamentos como um dos vilões do incremento de custos na saúde. Os segmentos de saúde de acesso universal, eles fortaleceram muito esse processo. E exatamente esse é o ponto de partida da nossa secretaria. Primeiro, nós temos que ter um alinhamento com a saúde suplementar. Foi muito comentado aqui, eu quero enaltecer a participação do diretor-presidente, o doutor Leandro Fonseca, que tem participado ativamente nessa questão de como é que nós aproximamos os dois sistemas para ganhar benefício, guardando a peculiaridade deles. Nós temos que saber que existem especificidades, mas nós temos que trazer exatamente porque eficácia e segurança é igual para todo mundo, é SUS e suplementar. Se funciona, se tem qualidade, se é seguro, é igual para a população brasileira de uma maneira geral. Nós temos que usar essa escala, inclusive, para ganhar poder de barganha na hora da negociação dessas tecnologias. Uma outra questão crítica nessa reformulação de uma futura agência, talvez, não posso ainda não me apropriar desse termo, independente, fora do Ministério da Saúde, é definir prioridades. Não existe hoje uma definição de priorização explícita do SUS. Quais são as nossas demandas, quais são as nossas necessidades, porque isso é que deve pautar a incorporação tecnológica. Nós temos que olhar, hoje, a nossa carga de doença, as nossas necessidades não atendidas e definir quais são as tecnologias prioritárias a serem incorporadas. O modelo hoje é reativo. A indústria é que define o que vai ser incorporado. E, muitas vezes, não são os principais mazelas de saúde do nosso sistema. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa importante é definir orçamento. Qual é o orçamento que o SUS tem a cada ano para incorporar novas tecnologias? Se nós refinarmos até um pouco mais isso, trabalhar por grupos de doença. Bom, na área do câncer, qual é o orçamento que eu tenho ano a ano para incorporar, sabendo que eu tenho uma taxa de crescimento X a cada ano? E defino prioridades. No ano 1, não dá para incorporar para todos os tumores, mas melanoma metastático, por exemplo, é uma necessidade preemente no SUS. Ela tem que ser priorizada, porque é uma necessidade não atendida. Definimos esse fluxo, isso nos dá, pelo menos, previsibilidade para avançar nisso. Uma outra questão fundamental aqui, e a Luciana, do Oncoguia, sempre participa dessas discussões, se nós não trouxermos para o processo decisório a visão dos diferentes atores, a judicialização vai continuar muito forte. E não adianta a gente ter um melhor processo de avaliação de tecnologia em saúde se a judicialização é um bypass nesse processo. Trazer os atores para isso, organizações de pacientes, sociedades médicas de especialidade, a representação dos profissionais de saúde de uma maneira geral, os órgãos reguladores, a indústria, ela tem que participar desse processo, dessa discussão, para que a gente tenha um mínimo de legitimidade desse processo na avaliação. O que é hoje feito na maioria das agências de avaliação de tecnologia em saúde, nós temos que ter esse olhar nessa questão. Um outro ponto que tem sido, pelo menos, um pioneirismo dessa gestão, nós avançamos num acordo de compartilhamento de risco. Desde a segunda semana no Ministério, na segunda semana de janeiro, eu chamei a indústria, que foi o foco daquela discussão, e tenho acompanhado todo o processo do desenho de um acordo de compartilhamento de risco. O que é isso? Nada mais é do que um acordo entre o Ministério da Saúde, que é o pagador, e a indústria que vai fornecer a tecnologia. Mas por que esses acordos de compartilhamento de risco? Primeiro, porque há uma incerteza biológica. Muitas vezes, a evidência científica ela está numa zona cinzenta que não me permite, principalmente porque ela é oriunda de ensaios clínicos controlados, gerados em ambientes experimentais, controlados, populações selecionadas, que muitas vezes não refletem o dia a dia. Então, nós temos incerteza na hora que essa tecnologia passa a atuar no dia a dia. Esse é o primeiro ponto. Uma outra incerteza importante é do ponto de vista econômico. Nós podemos fazer um dimensionamento da população que será elegível para essa tecnologia e isso explodiu, porque esse dimensionamento não foi feito de forma adequada, seja por parâmetros de demanda já existentes ou critérios epidemiológicos. O acordo de compartilhamento de risco prevê isso, definir que resultados clínicos nós esperamos daquela tecnologia e qual é a população elegível para receber aquilo. Esse projeto que está em curso, nós conseguimos, passo a passo, construir quais eram os resultados clínicos esperados, de comum acordo com todos os atores, indústria, organizações de pacientes, sociedades médicas, reguladores, para se definir esse parâmetro. Fizemos uma estimativa de qual era a população elegível no primeiro ano, qual era o teto de pacientes que o Ministério da Saúde, baseado nos dados de demanda, dados epidemiológicos, estaria
preparado para suportar em termos de financiamento. A partir do excedente, a indústria passa a ficar responsável por isso. Isso é contratual, ela vai cumprir isso. E isso não é nenhuma jabuticaba. Isso está acontecendo na Europa já há mais de 10 anos. Mais uma vez, a Europa buscando formas mais eficientes de conseguir uma redução. E renegociamos o valor, o preço. Só para ter uma ideia, a ampola do medicamento, quando surgiu no mercado, era em torno de R$400 mil. Dentro do processo de judicialização, o Ministério já comprava em 200 e poucos reais. Conseguimos uma negociação muito boa também. Importante, porque a indústria entendeu que dentro de uma organização do processo seria muito vantajoso, tanto para ela quanto para o Ministério da Saúde, principalmente por um ponto que eu acho que é fundamental. Se eu tivesse que identificar onde é que está o ponto de valor, Abicalaf, nisso aí, nós vamos começar a monitorar o resultado dessa tecnologia. Num primeiro momento, nós contratamos uma entidade terceira, porque não pode ter conflito de interesse, não pode ser quem está pagando nem quem está fornecendo a tecnologia, que vai fazer o monitoramento desses pacientes. Ok, uma doença rara, um número menor de pacientes, identificamos centros de excelência, de referência no país, que vão acompanhar esses pacientes, vão acompanhar esses resultados clínicos, vão oferecer toda a linha de cuidado, não só o medicamento, e vão nos fornecer essas informações. E, ano a ano, nós vamos rever, olha, o resultado foi bom para essa parcela de pacientes, não foi bom para essa outra. E o Ministério pode tomar decisões baseadas nessa informação. Isso é um gerador de mais evidências de mundo real, de dados de efetividade, que vão ajudar cada vez mais a que nós, como Ministério da Saúde, tenhamos ferramentas para negociar melhor. Dentro dessa linha, professor Vecina, de uma agência, nós também queremos mudar a lógica do preço. Eu não sei, para quem não está familiarizado com o processo hoje de chegada do medicamento, há uma primeira etapa de registro na Anvisa, baseado em dados de eficácia e segurança. Depois tem um momento de precificação desse medicamento no Brasil. O Brasil controla preço, é uma instância chamada CMED, que é no momento do registro. Nós entendemos que um momento muito mais oportuno de precificar é o momento da incorporação. Você ganha poder de escala nisso, você vai discutir como o NICE faz. O NICE define, olha, o teu ponto de corte, o teu preço para ser custo efetivo para o Reino Unido é esse. Vocês vão chegar nesse preço? Nós vamos incorporar. Não vão chegar? Não, nós não vamos incorporar. Essa é uma outra lógica que, principalmente, ao trazer a saúde suplementar junto, nós vamos ganhar escala para essa discussão. Isso é muito importante. E a indústria está respondendo de forma positiva a isso, está entendendo que esse é um caminho único para a sustentabilidade. Não adianta quebrar o SUS, não adianta quebrar a saúde suplementar, porque não vai ser bom também para as indústrias. Então, nós estamos lidando com essa lógica de tentar racionalizar esse processo, entendendo, aprendendo muito com as experiências de fora, óbvio, também aprendendo com o nosso histórico, e isso é um mérito da gestão. O doutor Santini está aqui, participou da elaboração do SUS. Doutor Temporão, quando foi ministro da Saúde, começou essa política de gestão de tecnologias em saúde. Isso é um legado para o Brasil. A Conitec foi um momento importante nesse processo, já deu mais racionalidade a isso, porque no passado era um simples lobby. A indústria mandava os lobistas para Brasília para poder saber qual era a tecnologia que entrava e que não entrava. Nós ganhamos, avançamos nisso. Estamos aprendendo, queremos também criar um maior alinhamento entre as agências, principalmente entre a Anvisa, porque o momento em que a Anvisa registrou o medicamento está disponível e que ele já tem preço, ele passa a ser alvo de judicialização. Se nós não aproximarmos isso de alguma forma, nos anteciparmos a esse processo, dentro de uma lógica de monitoramento de horizonte tecnológico, olha, daqui a 2 anos tem uma nova tecnologia aqui. Nós já estamos esperando para ano que vem terapia gênica. Recém-registrado no FDA, $2,5 milhões de dólares por paciente. Nós temos que nos preparar, isso é uma realidade. Provavelmente, sem preparo, nós vamos quebrar rapidamente. Com preparo, nós vamos ter muita dificuldade também vamos quebrar no longo prazo, né, professor? Nós temos grandes dificuldades nisso. Esse é até um ponto de muita preocupação do ministro Mandetta, de criar uma massa crítica nessa área de terapia gênica, terapia celular no país, porque essa é uma nova fronteira que está trazendo seguramente grandes benefícios de saúde para a população, mas, do ponto de vista de sustentabilidade, de factibilidade, é um grande desafio poder bancar esse tipo de tecnologia. Em suma, eu quis trazer um panorama inicial,
mostrando que nós estamos avançando nessas ações. Foi muito oportuno a apresentação do Abicalaf, imaginando isso. Nós vamos monitorar resultados de saúde. Agora, já chegamos a uma primeira conclusão, eu até comentei isso com a Abicalaf no início. Não dá para fazer o que a gente está fazendo hoje num segmento piloto de monitorar 300, 400 pacientes. Isso vai ter que ser feito com sistemas de informação potentes que nos permitam, através de cruzamento, de interoperabilidade, cruzar diferentes bancos de dados para nos dar essa informação. Porque fazer isso de coleta de dado primário, paciente a paciente, é inexequível no SUS. Nós temos que ganhar essa escala, avançar com sistemas de informação, que é uma outra prioridade do atual Ministério da Saúde. Nós temos que avançar. Não adianta hoje ficar discutindo, nós temos mais de 100 bancos de dados no DataSUS, nós temos que torná-los operáveis entre si para que a gente possa avançar. Essa é a mensagem inicial, eu acho que é uma grande oportunidade de ouvir essa audiência altamente qualificada. Nós estamos fazendo, e mais um ponto importante, passo a passo com os órgãos de controle. Eu fiz questão de procurar o Tribunal de Contas da União, que é uma preocupação constante de um gestor de saúde hoje, apresentar todo esse modelo de contratualização, falar, olha, está aqui, o que a gente pode melhorar, porque vai ser uma outra lógica, que vai superar os modelos clássicos de compra governamental. Muito obrigado pela oportunidade, Edson.